Imagine um rei tão poderoso que fez pactos com demônios, mas seu destino foi mais sombrio do que qualquer lenda. Você está prestes a conhecer a história de Tríviga, o soberano que condenou seu próprio reino. Essa história faz parte de um universo criado por mim dentro do meu RPG. Tudo que você ouvir vai fazer parte de um mundo rico em lendas, temas e políticas e seres poderosos. Mithril é um mundo que estou desenvolvendo há anos, com personagens complexos, reinos em guerra e segredos sombrios. E o que você está prestes a descobrir é apenas uma pequena parte desse vasto universo. Em um tempo muito distante, o continente de Titã abrigava o maior e mais poderoso reino que já existiu. Titânia, um poderoso e próspero reino, conhecido por sua riqueza, força militar e astúcia de seu monarca. Governado por um rei que parecia invencível, Titânia era feroz, um farol de poder e civilização. O rei de Titânia não era apenas um homem comum, ele era um estrategista nato, sempre um passo à frente de seus inimigos e um líder venerado por seu povo. Com um exército disciplinado e alianças cuidadosas e calculadas, Titânia cresceu e dominou grande parte do continente. Mas por trás desse sucesso, havia uma ambição sombria que guiava o rei. A expansão do reino parecia inevitável, e o rei acreditava que seu poder não tinha limites. No entanto, mesmo os maiores impérios carregam fraquezas em suas fundações. Enquanto Titânia prosperava externamente, o coração do reino estava corroído pela ambição sem freios do seu soberano. Ele ansiava por mais e mais, sempre mais. Apesar do sucesso, o rei não estava satisfeito. O poder que possuía nunca parecia suficiente. Foi então que ele começou a procurar fontes de poder além do alcance humano, estudando textos antigos, consultando oráculos e explorando segredos que ninguém mais ousava tocar. Nessas páginas esquecidas pelo tempo, o rei encontrou histórias de pactos antigos, promessas de poder absoluto feitas a líderes que estavam dispostos a sacrificar o que fosse necessário. Ele começou a se fascinar pela ideia de negociar com entidades do além, acreditando que essas forças sombrias lhe dariam o poder que buscava. Eventualmente, o rei de Titânia chegou ao ponto de realizar rituais proibidos. Em uma noite sem lua, ele fez o contato com uma entidade conhecida com a letra P. Essa entidade não era como os demônios comuns. Ela era uma criatura da antiga das trevas, cujo propósito era cobrar dívidas impagáveis de mortais gananciosos. O rei, impávido diante do ser que agora se erguia à sua frente, assinou o pacto. Em troca de poder absoluto, o demônio exigia sua alma e, como garantia, as almas de seu povo. Cego pela ganância, o rei concordou sem hesitar. Ele acreditava que poderia controlar as consequências, assim como controlava o seu reino. O poder do rei cresceu exponencialmente. Suas forças militares se tornaram imbatíveis. Sua influência política atravessou fronteiras, e até as forças da natureza pareciam dobrar-se à sua vontade. Mas, como todo pacto com forças sombrias, havia um preço a ser pago. O reino de Titânia parecia intocável. O povo celebrava, as riquezas fluíam, e a glória do seu rei incontestável. Mas aos poucos, sinais de decadência começavam a surgir. O céu, antes claro, vibrante, passou a ficar coberto de névoa constante. Os campos que antes produziam abundantes alimentos começavam a secar, e rumores de doenças estranhas começavam a circular entre os cidadãos. O rei ignorava esses sinais, acreditando que seu poder recém-conquistado o protegeria de qualquer ameaça. Mas,
No fundo, no fundo de seu castelo, ele sabia que algo estava errado. O pacto que havia feito começava a cobrar seu preço. O demônio, aquele cujo retornou. Ele veio para lembrar ao rei de sua dívida. Seu tempo está se esgotando, Majestade. Você se deleitou com o poder, mas agora é hora de pagar. Não há como fugir da dívida que me deve. E não será apenas sua alma, mas todo o seu reino. O pavor tomou conta do rei. Ele tentou encontrar uma forma de escapar do pacto, recorrer aos magos e sábios de todo o continente, mas ninguém poderia reverter o que foi feito. O que o demônio queria, ele teria. O povo de Titânia começou a sofrer os efeitos da maldição. Doenças se espalhavam, a fome assolava até os mais ricos, e os ânimos do exército, antes invencível, começava a ruir. A prosperidade havia desaparecido, e em seu lugar reinava o desespero. Em uma tentativa desesperada de salvar o seu reino e a si mesmo, o rei voltou-se para mais rituais sombrios, tentando negociar com outras entidades. Mas todas elas exigiam um preço ainda maior. E o rei estava sem opções. Seu destino estava selado. O outrora glorioso reino de Titânia havia se transformado em uma sombra do que já foi. As cidades estavam em ruínas, a fome e doenças dominavam, e o desespero permeava cada canto do reino. Mas o pior ainda estava por vir. O pacto não estava apenas destruindo o presente, ele também condenaria o futuro. O rei, consumido pela culpa e pelo medo, não havia outra saída. Para proteger um pouco que ainda restava de sua vida e seu poder, ele tomou a decisão mais sombria de todas. Sabendo que não poderia pagar sua dívida, ele recorreu a transferir o peso de seus pactos ao seu próprio povo. Em um ritual final e desesperado, o rei canalizou todo o seu poder sombrio e lançou uma maldição terrível sobre seus próprios súditos, um ato de covardia e desespero. Ele transferiu a responsabilidade de seus pecados e sua dívida com o demônio para a alma de cada habitante de Titânia. Os cidadãos começavam a sentir os efeitos da maldição imediatamente. Alguns sucumbiram à loucura, outros perderam a humanidade, transformando-se em criaturas corrompidas destinadas a carregar os pecados de seu rei por toda a eternidade. O que antes era um reino próspero, agora se tornava um campo de almas atormentadas. O demônio, satisfeito com a destruição, cumpriu sua parte do acordo. O reino de Titânia estava condenado, e o rei havia se tornado o responsável pela ruína de todo o que um dia já amou. A dívida havia sido paga, mas o preço foi mais alto do que o próprio rei poderia imaginar. Agora, sentado em um trono de ruínas, o rei de Titânia contemplava o vazio que havia criado. Ele tinha tudo e perdeu tudo. Seu nome seria lembrado para sempre, não como um rei glorioso que um dia foi, mas como um monarca que amaldiçoou seu povo em nome da sua missão. Nos momentos finais de seu reinado de Titânia, o rei, à beira da loucura, buscou a última solução. Desesperado para manter o seu poder e proteção diante da inevitável queda, ele tomou uma decisão cruel e implacável. Sabendo que as forças comuns não eram e não seriam suficientes para salvá-lo de seu fim, o rei voltou-se para seus guerreiros mais temíveis, os bárbaros de guerra, os mais leais e brutais combatentes de Titânia. Esses guerreiros eram conhecidos por sua brutalidade, lealdade e habilidades no campo de batalha. Mas isso não era suficiente para os desígnios sombrios de seu rei. Em um último e aterrorizante ato de desespero, ele realizou pactos ainda mais obscuros, experimentos arcanos proibidos e corromperam seus próprios soldados.
Assim surgiram as bestas de Titânia. Ergueu sobre as terras de Titã, de poder imenso e aclamado por seu clã. Mas o que é o poder sem limites? Um abismo, fardo que não pode escapar. Tenebrai, vulcãos, as trevas chamam. Através de rituais sombrios, os bárbaros foram imbuídos com poderes nefastos. Suas almas foram distorcidas e unidas às forças malignas, tornando-os bestas letais, escravas do seu leal rei. Eles ganhavam o poder da Fúria Negra, uma ira incontrolável e devastadora que transformava em máquinas de destruição imparáveis no campo de batalha. A Fúria Negra não era apenas o começo. Os experimentos feitos pelo rei e seus feiticeiros lhe concederam também a regeneração negra, um poder que permitia às bestas se curarem de ferimentos mortais em questão de instantes. A cada golpe, a cada ferida, elas voltavam mais fortes, implacáveis, como se a própria morte tivesse medo deles. As bestas de Titânia não lutavam apenas por glória ou conquista. Elas eram forças a pagar pelos pecados do rei. Toda vez esmagavam um inimigo, estavam espiando os atos sombrios de seu monarca, alimentando sua maldição com o sangue dos seus oponentes. Eles atacavam impiedosamente qualquer inimigo forte que se aproximava, destruindo todo o seu caminho, movida por uma lealdade inquebrável ao seu rei. Hoje, as bestas de Titânia são um dos últimos legados vivos do rei. Enquanto o resto do reino caiu em ruínas, elas permanecem feroz e leal, protegendo os segredos do rei e os restos da glória perdida. Movidas por uma lealdade inabalável e pela maldição que as transformou, elas nunca cessarão de lutar, condenadas a carregar os pecados de seu rei e a destruir qualquer ameaça que resta de Titânia. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, porque esse vídeo deu um certo trabalho. Eu achei que esse vídeo ia dar uns 30 minutos, uns 20 minutos, mas deu para fechar em 15 minutos. Então, agradeço de coração você que chegou até o fim. E esse conteúdo aqui ele é exclusivo, não tem em outro local, porque essas são as minhas ideias, a ideia do meu RPG, é toda a construção do meu mundo, então a cultura do meu mundo, na verdade. Então não tem como você encontrar isso em qualquer outro lugar, é conteúdo exclusivo, você não vai achar isso em nenhum lugar. Então se inscreve no canal para mais conteúdo como esse. Tenho muita história, realmente muita história. É um mundo que eu desenvolvi já tem muito tempo, bastante tempo já, e tô só refinando, aprimorando, aprendendo cada vez mais, porque a gente nunca sabe tudo. Então eu agradeço de coração se você chegou até o fim. Deixa o like pra mim saber que eu preciso fazer mais um. E vou estabelecer uma meta, tá? Como esse vídeo dá muito trabalho de fazer, principalmente de edição, de roteiro, eu vou estabelecer uma meta aqui de, vamos lá, 20 likes. 20 likes eu vou conseguir ter motivação suficiente pra fazer outro vídeo desse tipo. Tá? Então, a meta é 20 likes. Muito obrigado. Valeu.